o que é síndrome metabólica e como ela afeta o coração. Então, a síndrome metabólica, ela é uma patologia que até recentemente não estava caracterizado como uma doença por si só. Mas a síndrome metabólica começou a ser estudado e foi observado que pacientes que tinham circunferência abdominal maior do que tantos centímetros para homem, tantos centímetros para mulher, que eram diabéticos por resistência à insulina, quer dizer, a insulina deles era aumentada. O que é? Aquele paciente que tem bastante açúcar no sangue, aumenta a insulina, então toda hora ele está com a insulina alta, né? E a insulina não dá conta de melhorar a diabetes dele. Então é o diabético com a cintura abdominal aumentada, com hipertensão e com colesterol alto. Esta salada, colesterol é a gordura no sangue, né? Então vamos resumir aqui para não ficar muito confuso. Paciente com barriguinha, paciente hipertenso, colesterol ou gordura no sangue alto e diabético. Essa população tem uma chance altíssima de ter uma doença cardiovascular, como doença arterial coronariana, como acidente vascular cerebral e suas consequências, insuficiência cardíaca, etc., né? Então, veja, é muito importante o diagnóstico de síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é reversível. Você emagreceu, você melhorou o colesterol, você melhorou o triglicerídeo, você melhora a diabetes, você não precisa mais tomar remédio, e a tua perde o abdômen, assim, o excesso, né? Uhum. Então você ganha a saúde quase que imediatamente. Essa é a prevenção que deve ser feita. E as pessoas têm síndrome metabólica e não percebem que tem síndrome metabólica. E muitas vezes não é feito o diagnóstico também. Então, assim, você pega um paciente que está com um abdômen bem grande, está hipertenso, está diabético, e daí ele chega para você e diz: tudo bem, doutor? Tudo ótimo, doutor. Na realidade, eu estou um pouquinho com a pressão alta só. E início de diabetes. Ele não tem diabetes, tem início de diabetes. Então ele tem um pouquinho de diabetes, está um pouquinho hipertenso e está com o abdômen desse tamanho, não tem problema, ele só está com a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica provavelmente vai levar ele a algum problema se não controlado. E tudo isso é controlável, absolutamente controlável. Então a síndrome metabólica, o que é importante na síndrome metabólica? Fazer diagnóstico da síndrome metabólica. Mas eu já estou dando a dica, não precisa do médico fazer, né? Se você toma remédio para pressão, se você tem abdômen aumentado, 90 para homem, 80 para mulher, acima de centímetros, fita métrica pura. Fita métrica, vê se você é hipertenso, se a tua hemoglobina glicada tiver alterado a glicemia, lá, por exemplo, a tua hemoglobina glicada, que hoje é o que deve ser medido, tiver acima de 6,5, e você tiver com o teu colesterol aumentado, você está com síndrome metabólica. Não precisa nem médico para fazer o diagnóstico. E o prognóstico eu já estou dizendo qual é horrível. Então precisa tratar. Precisa prevenir, precisa resolver esse problema. E como é que a gente reverte a síndrome metabólica, né? Então, primeiro seria você passar a fazer exercício, né? 5 vezes por semana, o mínimo, assim, 5 vezes por semana, andando 30 minutos. Não precisa ir para academia, não precisa fazer nada disso. Se fizer isso, já ajuda demais, né? Que é andar 30 minutos, 5 vezes por semana, em ritmo de chuva, quer dizer, rapidinho, não com tempo para ficar falando com a pessoa do lado. Você se alimentar corretamente, dando prioridade a fibras, vegetais, legumes, carne branca, diminuir o açúcar o máximo possível, que é altamente oxidante e vai melhorar a tua diabetes daí. Procurar, se possível, uma nutricionista para melhorar ainda mais a diabetes, dizer que você está com síndrome metabólica, ela vai te ajudar, mas se você não puder, se você fizer isso, já está bom, né? Diminui o açúcar e dá prioridades à fibra, legumes, vegetais, carne branca, peixe, né, frango, diminuir carne vermelha, né, evitar bebida alcoólica, evitar, obviamente, fumar, nem se fala, né, e você dormir pelo menos 8 horas por dia. Se hidratar bem, isso deve resolver o problema 90% das vezes. E o remédio que você toma, que é aquela hipertensão, aquele início de diabetes, acaba tudo, ou tende a acabar tudo.